E aí galera, aqui é o Gustavo Brito e essa é a Escola de Rebeldia, o podcast da Reserva. A gente está aqui hoje com o Edu Valadares, cara que, além de ser professor da Escola de Rebeldia, é um cara muito reconhecido no meio educacional, passando por várias instituições, especialmente o Descomplica ultimamente, com um projeto pessoal, com várias edições do curso Sortir. E a gente tem o prazer de receber ele aqui no nosso podcast. Fala aí, Valadares, tudo certo? Tudo certo, tudo ótimo, estou super feliz, quero agradecer já o convite da Reserva e dizer que eu estou aqui super empolgado para trocar um papão com você. E é muito legal quando você fala assim, professor. Eu hoje me apresento sempre dizendo que eu sou de fato professor, minha natureza é professor, amo ser professor e estou atuando bastante na praia também de ensinar as pessoas a terem mais entusiasmo na vida, se descobrirem cada vez mais naquilo que elas querem fazer. Então, eu me definiria e me apresentaria como um professor que gosta também de ensinar as pessoas a olharem um pouco mais para dentro de si. Legal, cara, legal. E como é que você chegou, né? A gente tem mais ou menos o mesmo tempo, acho que, de sala de aula, né? Como é que você transitou de um lugar para o outro? Você pode falar um pouquinho dessa sua trajetória? Claro. Eu fui 16 anos professor do ambiente presencial, né? Do mundo offline, vamos chamar assim. De sala de aula de cursinho, colégio, muito no nível de ensino médio. Então sou professor de língua portuguesa, redação, e aí comecei a perceber que a sala de aula, na verdade, ela tinha algumas questões que precisavam ser atualizadas. E eu também queria ter uma nova experiência, né, de trabalho. E aí eu saí do ambiente offline e fui trabalhar com as câmeras, fui trabalhar com o mundo online, fui trabalhar numa produtora de vídeos, numa plataforma online, que é o Descomplica, que é uma plataforma que ensina os alunos a fazer a prova do Enem. Então, minha grande experiência, eu estou praticamente há 20 anos de mestrado ensinando as pessoas a fazerem prova. Legal. Nisso, inclusive, nessa transição, comecei também a perceber outras coisas do indivíduo, do ser humano, que é a mentalidade, a coisa do comportamento humano, do autoconhecimento, da gestão do tempo, da questão do foco. Então, tudo começou com metodologia de aprendizagem e levou também para essa leitura, o entendimento maior também de quem é esse indivíduo, de quem é esse ser humano, para fazer, inclusive, ele performar melhor, para ele se entender melhor. E aí eu estou nesse ambiente hoje que eu estou transitando, na verdade, hoje ao mesmo tempo, no offline, no online, e estou convivendo aí com essas duas esferas, aí, com essas plataformas. São duas esferas de bastante desafio, né? É. Cara, eu queria pular já então para esse ponto. Você falou muito sobre o humano, o ser humano por trás desse exercício de fazer ou não fazer uma prova, de performar ou não. O tema que o Edu trabalhou na Escola de Rebeldia foi o foco, num curso chamado Focus. Eu queria primeiro te provocar e tentar entender de você uma definição de foco, a definição do Valad. O que é foco, afinal de contas, para você, cara? Muita gente costuma associar foco à coisa da concentração. Acho que faz sentido, tendo visto que eu sou um professor de português, então tentando buscar uma palavra mais do senso comum. Então, uma pessoa focada, em geral, é uma pessoa que tem concentração. Mas eu, com esses estudos e leituras e aprofundamentos e experiências com as pessoas, Gustavo, eu comecei a dizer que uma expressão assim, foco não se tem, foco se cria. Legal. Então, é uma expressão que eu batizei no sentido de foco não é uma coisa que, eu sou uma pessoa focada. Não, você está uma pessoa focada. Eu estou uma pessoa focada hoje porque provavelmente eu dormi bem, eu estou tendo uma alimentação tranquila, eu estou bem comigo mesmo hoje, mas há dias e dias, há momentos e momentos, há circunstâncias. Então pode acontecer de hoje eu não estou muito focado não, Gustavo. Se a gente puder inclusive fazer esse trabalho semana que vem vai ser melhor para mim. Então acho que foco é algo que se constrói, algo que se cria, mas é algo também que se alterna. Há dias em que você está mais focado, há dias em que você está mais desfocado. Cabe a você perceber o que eu posso fazer para voltar ao meu centramento, para eu ficar mais focado. Então, acho que a minha definição de foco é isso. Foco é uma questão comportamental que você precisa criar o tempo todo. Na minha visão, todo dia, toda hora. É quase como uma balança de equilíbrio que mexe com o emocional e com o racional ao mesmo tempo. Né? Pelo que eu entendi, então, é como se a gente tivesse que olhar com muito cuidado para o emocional, para julgar o quanto esse racional pode atuar
no reconhecimento de que se tem ou não se tem foco. Quando a gente dá inclusive o nosso treinamento aqui na reserva, falando do nosso curso Foca-se, a gente fala muito dessa alternância, né, dos dois tipos de cérebro que temos. Então, a gente fala muito que o cérebro ele precisa funcionar entre o modo focado e o modo difuso. Modo focado é como a gente está aqui agora. Agora eu estou concentrado aqui, sim, conversando contigo. Ainda que esteja conversando, eu não estou pensando em o que eu vou fazer hoje mais tarde, o que eu fiz ontem, esqueci. Não, eu estou aqui. É o tal do momento presente. Esse é o modo focado. Agora, eu também posso, de vez em quando, estar divagando, estou tomando banho, estou ouvindo uma música, lembrei de uma questão. Isso é saudável, isso é bom. Inclusive, há vários estudos que mostram que essa alternância, esses intervalos que a gente precisa fazer entre determinadas ações, isso tudo é muito positivo. Claro. Porque, na verdade, isso faz com que, quando eu estiver focado, eu vou estar focado. Porque justamente meu cérebro ele consegue relaxar, descansar. Aí ele volta agora, está concentrado, agora ele relaxa. Isso é muito importante. É muito legal isso da mente focada e da mente desfocada. E isso me chama para um segundo tema, que é o mindfulness, né? Que é essa capacidade da gente transitar entre esses dois mundos. Como foi que você descobriu o mindfulness? Como você tem trabalhado isso no dia a dia? Olha, eu descobri foi por minha conta, mas também o mundo hoje moderno está falando bastante dessa palavra. Há várias pessoas, inclusive, que já dizem que essa palavra ela já existe há muito tempo, por meio do processo mais dos monges budistas. Essa palavra é uma palavra meio que da moda. Eu descobri lendo um livro chamado Atenção Plena, é o nome do livro. Até porque muitas pessoas traduzem a expressão em inglês mindfulness como atenção plena. Legal. Eu vejo muito essa palavra com o que eu estava dizendo ainda há pouco sobre você estar centrado naquilo que você se predispôs a fazer. Vamos dar um outro exemplo sobre a coisa de um filme. Vou assistir a um filme, vou assistir a uma peça de teatro. Comprei o ingresso, vou ao cinema, vou ao teatro, parei ali aqueles 50 minutos, 1h30, 1h40 para fazer aquela ação. Pode ser um filme documentário, um filme de suspense, um filme de comédia, não importa o gênero, importa estou aqui focado para assistir e absorver esse conteúdo. Eu penso que o mindfulness, que é a coisa da concentração naquele momento. O que a gente está fazendo aqui? O que a gente está aproveitando esse momento aqui e agora? É o presente. É o presente, então ele está centrado no presente. Tendo em vista hoje, Gustavo, que a gente pega muito as pessoas com uma característica, né? Quem nunca hoje se viu numa situação de dizer, nossa, eu ando muito ansioso, eu sou ansiosa, eu estou numa situação de ansiedade muito grande. O mindfulness ele se encaixa perfeitamente nesse cenário porque o que é a ansiedade? É a sua preocupação exagerada com as coisas que ainda não estão acontecendo, que vão acontecer. Então você deixa de estar concentrado naquilo que você deveria estar concentrado, que é o presente, para pensar, mas e aquela prova da semana que vem? E aquele projeto de monografia da faculdade, e aquela entrevista de emprego que eu tenho daqui a 2 semanas, e você não dorme, aí você não come bem, aí você fica nervoso, começa a suar. Obviamente que tem estágios e estágios, né, de ansiedade, aí os psicólogos podem falar melhor, mas o mindfulness ele se encaixa perfeitamente nesse cenário. Então eu descobri, lendo livros, depois eu fiz alguns treinamentos sobre isso, confesso que eu não sou o especialista no mindfulness porque eu também tenho a minha dificuldade, às vezes, de exercitar. E eu quero me colocar muito aqui numa situação de vulnerabilidade, porque não é porque a gente necessariamente treina sobre foco, treina sobre mindfulness, que a gente não tenha dificuldade no dia a dia com isso. Né? A gente não precisa ser o rei do foco ou do mindfulness para falar sobre isso. Para falar sobre. Eu até quero com isso reconhecer que é difícil. Claro. Né? Claro, com certeza. É até bom para quem está nos ouvindo entender. Preste atenção que isso é para você treinar o tempo todo. Você não precisa necessariamente ficar, mas eu não estou conseguindo. Vamos tentando, vamos tentando. Falar em tentar, que tipo de exercício mínimo de atenção plena, de economia da atenção, eu gosto muito desse tema, que tipo de exercício fácil, simples, quem tá ouvindo a gente, quem tá assistindo a gente pode praticar em casa? Perfeito. Tem algum exemplo? Tem. Um exercício pacotadinho? Perfeito, mas eu estou analisando a sua pergunta, eu vou dar um passo atrás. Característica do professor ali. O que o aluno perguntou? Peraí. Em geral, quem pergunta isso, Gustavo, é porque tem dificuldade de se concentrar, tem dificuldade de estar focado. Ou seja,
Se eu virar para essa pessoa e falar agora que ela precisa ficar focada 1 hora, ela já não vai conseguir. Então eu tenho uma grande teoria sobre esse assunto foco, gestão do tempo, que é o famoso menos é mais. Beleza. Primeiro exercício. Tenta ficar focado por 15 minutos em alguma coisa que você vai fazer. Então por 15 minutos eu vou tentar aqui ler livro. Qual é o exercício que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que ler tantas páginas de um livro. Em 15 minutos, não pega o número de páginas não. Em 15 minutos tenta ler 3 páginas, 4 páginas. Ah, mas qual é a dica que você me dá para nesses 15 minutos eu ficar mais focado? Ouço música? Desligo o ar-condicionado? Esse barulho externo atrapalha? Aí depende de você. Claro. Cada um funciona a uma maneira, né? Eu gosto muito de falar de mim nessa hora. Eu já trabalhei muito em escritório, que na hora que eu botava 20 minutos, 30 minutos para responder e-mail, eu botava um fone de ouvido e colocava ali um som que eu curtia. Esse som aqui vai me deixar concentrado para responder e-mail ou para enviar e-mail, porque eu funcionava daquele jeito. Mas tinha dia, de repente, que a música, de repente, ia me atrapalhar, porque provavelmente, sei lá, dormi mal, dormi pouco. E aí, de repente, estar em silêncio absoluto me fazia um pouco mais concentrado. Então, acho que é coisa do teste. Sim. A sugestão que eu quero dar, Gustavo, é que a gente comece a colocar um cronômetro no relógio. Então, vamos começar com um pouco. 15 minutos concentrado. E consegui, comemoro. Semana que vem eu vou aumentar para 20. Vou passar agora para meia hora. Daqui a pouco você vai vendo, você vai treinando isso, por isso que aquela expressão, foco não se tem, foco se cria, o foco se treina. Pô, agora eu consigo ficar 1 hora e meia. Agora eu já assisto uma aula, uma palestra, uma reunião e não fico preocupado com outras coisas ao meu lado, né? Outras coisas externas.